Então a gente começa hoje com um espaço Bhakti de Buda Budayan Chamaraj. A gente parou aqui. Ah, tá frustrado. Está falando que assim como um medicamento falso é incapaz de erradicar uma enfermidade, uma prática ilusória, sob o pretexto de espiritualidade, não nos ajudará a alcançar o destino supremo, que é os pés de Lócia Sirada Krishna. Então, na verdade, a primeira coisa para que a prática seja genuína e não seja falsa, porque ele está trazendo um conceito assim, bem importante, onde nós praticamos, né, mas acaba que isso se torna um engano, né? Porque está pautado no que a gente sempre diz, nesse aspecto da hipocrisia, né? Ou seja, você fica muito apegado à forma, né? E não à essência. Então, o que ele está falando é isso, né? Que você precisa realmente se conectar, né, a algo real. E, por exemplo, se você canta o Santo Nome, se você não está conectado a um guru genuíno, então aí está um problema sério. Então, a primeira coisa é ter um mestre espiritual, né? Tadvignanartha sagrum efikache samiti paniti shrotyam brahmanishtam. Ou seja, esse mestre espiritual que esteja em Brahmanista, ou seja, que ele esteja fixo, né, na prática espiritual, na transcendência. Isso é muito importante entender. Além disso, que ele seja versado nas Escrituras, e versado nas Escrituras significa que ele está aplicando aquilo que ele ensina. Isso é realmente ser versado nas Escrituras. Não adianta nada você ter muito conhecimento, uma memória esplêndida, mas se você não está praticando na sua vida. Então, esse ensinamento ele vem através da prática mesmo. Você precisa praticar para poder pregar. Assim falou o Prabhupada Bhaktisiddhanta. Ele fala, quem tá vivo vai pregar, né? Se você não está vivo, você não vai poder pregar. E na realidade, quando a gente fala vivo, a gente entende que é algo que vem do mestre espiritual, claro, vem do guru, vem do sadhu. Entretanto, também é necessário ter um recipiente apropriado. Isso significa o discípulo. Ou seja, é que ele tem que realmente entender a importância disso tudo. Está chamado Gurum Prapadyeta Jignasu Shreya Uttamam. Ou seja, ele entender que realmente é muito importante para a vida dele. Então se você não canta o Santo Nome, se você canta o Santo Nome de uma maneira independente, ou se você pratica algum processo onde você tenta avançar no campo da transcendência, mas você não tem uma conexão genuína, então isso é um problema sério, né? Por isso, mantras tenis fala mataha, né? Ou seja, que existe aí as sampradayas, né? Mahaprabhu reconheceu essas 4 sampradayas, né? Sri Sampradaya, Brahma, Madhva, né? Sampradaya, Rudra Sampradaya, Kumara Sampradaya. Ele reconheceu essas 4 e a gente precisa estar conectado com uma dessas 4. Nós nos conectamos com a Sampradaya de Brahma, Madhava, Gaudiya, Sarasvati. Bom, Sampradaya, essa é a nossa Sampradaya. Então, se uma pessoa não estiver conectada a esse aspecto, não vai funcionar. E sempre conectado ao que? Aos mestres espirituais, predecessores. Ou seja, o que nós estamos falando aqui, né, de certa maneira, estar conectado com o quê? Com que Om Shpasala Bhakti Pramod Pri Goswami Maharaj falava, com que Om Shpasala Bhakti Vibhuda Bodhana Goswami Maharaj fala, com que
Srila Prabhupada Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur falava, o Srila Bhaktivinoda Thakur fala, é mais ou menos isso. Essa é como uma linha, né? Diz que essa cadeia é como da sucessão discipular. É uma coisa que vem, Evam Parampara Praptam, assim Cristo diz. Ou seja, vem passando de mestres para mestres, né? Então, por isso, se nós queremos realmente alcançar a perfeição, nós precisamos de um processo perfeito, e o processo já está dado, e nós precisamos também ser genuínos na prática desse processo. Porque se você pratica e você tem uma tendência ao engano, a ser muito formalista, se apegar a esses aspectos assim externos da prática, você não vai alcançar a meta última da vida, né? A gente está aqui com o Sri Sara Maharaj, e ele vai falar. Quando Chaitanya Mahaprabhu quis demonstrar a supremacia de Narayana sobre Shiva, o que ele falou? Ele disse, né? Foi uma maneira muito simples, porque Chaitanya Mahaprabhu ele tem um aspecto. Todas as suas conquistas foram feitas de uma maneira muito simples. Por exemplo, ele conquistou a Prakashananda Sarasvati Thakur, né? Bom, que era muito Prakashananda Sarasvati, que era um sannyasta muito poderoso, tinha um guru sannyasta, tinha mais 60 mil discípulos sannyastas, imagina. Como ele conquistou Prakashananda Sarasvati? Como foi? Através da humildade. Chegou lá, ficou na porta, né? Começou a lavar os pés dos sannyastas que entravam, imagina o Mahaprabhu fazendo isso. Como ele conquistou a Sarvabhauma Bhattacharya? Como foi? Hã? Silêncio. Não falou nada. O Sarvabhauma Bhattacharya começou a falar, Vedanta. No final, ele falou: você não fala nada, 7 dias em silêncio. Você não está entendendo nada. Eu falei: não, eu estou entendendo tudo. O que eu não entendo é o comentário. Eu entendo o Vedanta, sim. O que eu não entendo é o seu comentário, né? O comentário seu está meio estranho. Como ele conquistou a Benkata Bhatta Goswami, que era lá o Acharya, ele era o sacerdote principal lá de Rangadi, o templo do sul da Índia. Como ele conquistou? Através de piada. Começou a fazer piada com ele. Falou assim, Ele falou assim, ele começou a falar assim, por que Lakshmi não... se Lakshmi tem tanto apego a Narayana assim, por que Lakshmi não quer dançar com Krishna lá na floresta? Lá? Porque Lakshmi fez austeridades, né, na porta de Vrindavana para estar com Krishna, né? E aí Benkata já não gostou muito da piada, né? Mas foi através de piada, assim. Ele falou, não, mas... Benkata Bhatta falou assim, não, mas não existe diferença entre Lakshmi e Narayana, entre Krishna e Narayana, né? É a mesma coisa, né? No Tattva, o Tattva é igual, difere só no Bhava, né? Krishna ele tem 4 qualidades que Narayana não tem. Quais são? Isso. Uhum. Isso. Então é isso. Rupa, Guna, Lila e Venu. Então são 4 características que Narayana não tem. Ou seja, ele tem uma forma muito linda, Krishna, a forma de Krishna é linda. Ele tem passatempos assim maravilhosos, ele tem um sentimento em relação aos seus devotos assim incríveis, né? E a flauta de Krishna, nem falar. Então, realmente, a flauta de Krishna é uma coisa assim incrível. Imagina, você vai lá, ele toca uma nota,
Aí vai lá no Senhor Brahma, nessa nota, imagina, o Senhor Brahma começa a criar por essa nota de Krishna. Ele toca outra nota, o rio, o Jamuna, né? Jamuna começa a fluir o contrário, né? Opa, imagina, ele toca outra nota, as pedras começam a se derreter, toca outra nota, o vento para de soprar, imagina. Ele toca outra nota, as vacas, né, se aproximam, ele chama as vacas, toca outra nota, vem as golpes estão vindo, troca outra nota, vem Radharani, imagina, essa flauta é incrível, e Narayana não tem essa flauta, não tem como. Então, por isso, essa supremacia, né? Então Mahaprabhu quis mostrar a supremacia de Narayana sobre Shiva. E foi uma maneira muito simples, né? O Ganges é o quê? É essa água que lava os pés de Narayana, assim? De Narayana. E ele repousa sobre a cabeça de Shiva, a gente sabe disso, né? Ou seja, quando o Ganges, e diz que foi quando Vamanadeva dá o segundo passo, né? Nesse passatempo com Bali Maharaj, quando Vamanadeva dá o segundo passo, ele vai, né, conquistar todos os universos, mas o dedão dele, pum, fura lá, né, a, a camadinha lá do mundo espiritual, uma coisa assim, e aí a água do Ganges sai do mundo espiritual e vai cair. Imagina, ela vai cair. E ela ia cair, imagina essa água, aguaceiro caindo aqui na Terra, ia ser um problema. Aí eles correm lá, chamam o Sr. Shiva. O Sr. Shiva vai lá, vai lá, vai lá. Você que o Sr. Shiva é assim, né? Bateram lá o Ambrita, bateram o oceano lá, né? E aí aí saiu o néctar e saiu o veneno. O veneno, quem foi que tomou o veneno? O Sr. Shiva. Isso, a garganta dele é azul, imagina. Então, quando alguém precisa de alguém para pregar o impersonalismo, quem vem? Sr. Shiva. Vem lá, vem na forma de quem? Shankaracharya, isso mesmo, ele vem na forma de Shankaracharya. Então Sr. Shiva, você tem que cuidar, dá ajuda aí aos fantasmas, ajuda os duendes, os buas, ajuda esses seres assim que estão sutis aí, gnômonos, sei lá, que estão sofrendo, quem vai ajudar? O Sr. Shiva. O Sr. Shiva que vai dar uma força para eles também. O Sr. Shiva ele está fazendo, né, todo esse trabalho, né? Se fala que é o trabalho sujo. Então ele segurou o Ganges na cabeça. Então aí porque existe sempre essa disputa, né, entre devotos de Shiva e devotos de Narayana. Rivalidade mesmo, tipo Fla-Flu. Tem gente que gosta de Narayana, outros gostam de Shiva, eles ficam brigando, assim, né? E aí, então Mahaprabhu foi lá e foi realmente estabelecer a supremacia de Narayana. Ele falou, foi uma coisa muito simples. Se a água do Ganges, que lavou os pés de Narayana, cai na cabeça do Senhor Shiva, quem que é mais elevado? Não precisa falar mais nada, né? Então, Mahaprabhu era assim, de uma maneira muito simples, ele conseguia derrotar, né, os seus oponentes, né? É, e aí vai. Aqui ele está falando também desse aspecto de Lakshmi Devi, que eu já falei, né? Tá, então ele fala, por outro lado, as golpes não sentem atração por Narayana. Apesar que Narayana ele é mais elevado que Shiva, né? E apesar que... por quê? Por que elas não sentem atração por Narayana, né? Porque realmente Narayana é totalmente diferente de Krishna no Bhava, né? E isso dá uma diferença incrível. E aí, no Bhagavatam fala lá, quando Krishna quis brincar com as golpes, né? Que ele também desapareceu da dança da raça, Radharani desapareceu, depois Krishna desapareceu, e Krishna quis brincar com as golpes, ele assumiu a forma de Narayana, de 4 braços, né? Mas quando elas viram Narayana, elas prestaram reverência e falaram, onde está Krishna? Elas estavam procurando, não estavam aí muito preocupadas com essa forma de Narayana, não. Então, por isso,
aí estabelecida a supremacia de Krishna. Então a gente vai aqui com um espaço silabático para molda por Krishna Maharaj. Então Gurudeva está falando. O mestre espiritual geralmente vem de uma dinastia ou linhagem pura, ascendência elevada. Claro, principalmente nesses momentos, nesse contexto védico, né? Era assim mesmo, né? Enquanto guru, ele pode estar em qualquer fase da vida, ou seja, em ashram, ele não importa, né? Ou seja, não interessa, o guru pode ser grihasta? Pode ser grihasta. Pode ser brahmachari? Pode ser brahmachari. Pode ser sannyasi? Pode. Em outras épocas, o guru ele era grihasta, ou seja, era mais comum você ver guru grihasta do que guru sannyasi, porque os sannyasis viajavam muito, né? E eles não tinham tempo para cuidar dos seus discípulos. Então, era muito mais fácil você ter um guru grihasta. Por exemplo, hoje os sannyasis viajam, os gurus, né, que são sannyasis, eles viajam, e a maioria dos gurus são sannyasis, eles viajam. Entretanto, como os tempos mudaram, existe esse contato, né, pela internet, e os meios de comunicação ficaram mais, né, poderosos, assim, fisicamente, claro. E também existe a locomoção, né? Por exemplo, um guru ele pega um carro, pum, tá lá. Ele pega um avião, pum, tá rapidamente lá. Então é um pouquinho diferente o contexto de hoje em dia, né? E outro aspecto que ele fala aqui é que o guru tem que estar livre da raiva. O guru não pode ter raiva, né? Então o guru nunca fica com raiva. Não, assim, se você analisar a raiva, quando a gente fala, raiva significa kroda. E quando vem a kroda, gente? Quando o kroda aparece? Ou seja, quando seus desejos não são satisfeitos, né? Kama esha, kroda esha. Aí Krishna fala, se você não satisfaz seus desejos, a raiva vem a raiva, você não conseguiu satisfazer seus desejos, você fica com raiva. Assim, e qual é a característica do guru? A característica que a gente sempre fala, como você consegue perceber que uma pessoa é um guru? Ou seja, que é um representante fidedigno de Krishna. Qual é o verso que a gente sempre cita? Vacho Vega Manasaha, Kroda Vega, Diva Vega, Dharapashta Vega. Então o guru ele tem que ser capaz de tolerar esses impulsos, né? E os impulsos da mente, o impulso da raiva também. Então o guru não pode ficar com raiva. Nesse sentido, agora ele pode ficar com raiva, sim, em algumas coisas. Para o serviço devocional ele pode ficar com raiva. Isso ele pode ficar. Você vê, por exemplo, para instruir o discípulo, ele pode ficar com raiva também. Às vezes você vê, por exemplo, nós vimos nosso amado mestre espiritual, Pastor Bhakti Buddha Chamaraj aqui, ficando com raiva na cerimônia de fogo que a gente estava tentando fazer. Que ele queria fazer, a gente estava aí participando. Ele ficou com raiva, sei lá, 2 anos seguidos, né, assim, com raiva, assim, porque realmente a coisa não está dando certo, a gente não tem qualificação para fazer, cometer um monte de erro, o pessoal ficou nervoso, né? Não é verdade? O pessoal não conseguia. Tudo, coisas assim simples e as pessoas não conseguiam fazer pelo nervosismo que tinha ali, na verdade. E aí ele ficou com raiva. Mas é muito interessante o que ele ficou com raiva no momento, você vê que ele ficou com raiva, ficou bravo, né? Mas para ensinar a gente, ou seja, para mostrar que a gente deveria aprender isso, uma coisa assim. Mas quando ele saiu eu vi isso, ele ficou com raiva, ele falou coisas assim fortes assim. Mas quando ele saiu da cerimônia, lá quando acabou tudo, né? Enfim, quando ele saiu do templo, ele estava conversando, rindo, brincando, e acabou a raiva dele. É uma raiva momentânea. Então, esse tipo de raiva é diferente, né? Dessa raiva que você fica raivoso. Por quê? Porque essa frustração, porque você não satisfaz os seus desejos, essa é a raiva que o guru não deve ter, né? Ele é versado nos Vedas e compreende o significado de todas as escrituras. Shastra Nipum. Shastra Nipum significa que ele, além dele compreender, ele ter Shastra Yukti. Shastra Yukti é o quê? É a fé que é movida pelo Shastra. Então, você tem uma fé
que, por exemplo, o Bhagavad Gita, Srimad Bhagavata, Chaitanya Charitamrita, essas três escrituras, Bhakti Samhita Sindhu, Hari Bhakti Vilasa, enfim, tudo isso, todas essas escrituras vão incrementar a sua fé. Imagina, você tem fé, você fala assim, olha, não tira não tira a folhinha de tula assim doadas, por favor. Mas porque o Hari Bhaktas fala, você não pode tirar a folhinha de Tulasi doadas, porque foi Ekadashi, subentende-se que Tulasi está muito cansada de Bhajna, né? Porque ela tem esse humor de Bhajna, então ela praticou muito, ela ficou a noite toda, sei lá, sentimento, praticando muito e está cansada, não vai lá arrancar uma folhinha dela, não. Né? E isso você, aí quando fala, por exemplo, não, não existe diferença, a deidade ela não tá feita, ela não é feita de um metal, não, mas tudo está no Shastra. E o Guru é que te ensina isso. Então a gente vê que o Guru ele tem que ser versado nas escrituras. Não precisa ser um erudito, não é isso. Mas ele precisa ter um conhecimento das escrituras. O Guru ele é um pouquinho diferente de Acharya. Qual que é a diferença do Guru e Acharya? A gente já falou isso várias vezes, quem sabe? A diferença do Guru e Acharya. Deixa a contribuição literária. O Acharya deixa a contribuição literária, ou seja, na verdade, o Acharya ele é mais versado nas escrituras do que o Guru. O Guru tem que ter um conhecimento das escrituras, claro, ele tem que ter, mas ele pode ser que ele não seja tão versado, né? Por exemplo, Gorakshara Das Bhajan Maharaj, ele era versado nas escrituras? Não era. Ou seja, claro, mas as escrituras se manifestavam, né, dele, até que nesse passatempo, né, onde ele está, onde Bhakti Hridaya Bom Maharaj, né, Srila Bom Maharaj, ele está voltando do Ocidente, da Inglaterra, na Alemanha, ele pregou lá, e ele volta com essa afirmação assim, nossa, é impossível pregar no Ocidente, é muito difícil, porque eles fazem perguntas que a gente não consegue responder. E Prabhupada Bhaktisiddhanta, quando viu isso, ficou bravíssimo. Ele falou, olha, eu vou pegar a poeira dos pés de lótus do meu mestre espiritual, Gorakshara Das Bhajan Maharaj, e com essa poeira eu vou responder todas essas perguntas. Imagina? E o que ele está falando? O guru dele, Gorakshara Das Bhajan Maharaj, praticamente não sabia ler. Acho que sabia ler, mas ele era uma pessoa que não teve estudo. Ele não teve estudo. Então, ele falou, vou pegar a poeira dele, dos seus pés, para responder essas perguntas. Imagina? Ele não falou de Bhaktivinoda Thakur. E Bhaktivinoda Thakur era muito erudito, né? Tinha escrito mais de 100 livros, sabia? Bhaktivinoda Thakur tinha uma erudição incrível. Foi considerado o sétimo Goswami, assim, por sua erudição, por sua contribuição. Mas Gorakshara Das Bhajan Maharaj, não. Então o Guru, não é que o Guru precisa ser um erudito, não. Ele precisa ter um conhecimento das escrituras, e ele pode conseguir isso através dos Shastras, ouvindo também. Né? Ouvindo também ele pode conseguir. Enfim, ele é versado nas escrituras, ele tem que ter uma compreensão das escrituras. Ele tem que estar livre da malícia em relação a toda a entidade viva. Então o Guru não pode ter malícia, ou seja, o Guru está aí tramando, enganar as pessoas, o Guru quer aproveitar das meninas. Não, o Guru não pode fazer isso. O Guru realmente, ele precisa ser um exemplo de dignidade, de ética, de comportamento. E isso você precisa, que o Guru ele precisa representar isso, né? Quando fala da raiva, a gente até falou que a raiva pode ser uma coisa que assuste, às vezes assusta mesmo, ainda mais para nós ocidentais, né? Imagina como o Gurudeva falou, um espaço da Bhakti Vibhuda Bodhanga chamar, se eu der um tapa em vocês vão continuar aqui, né? Tipo assim, né? Imagina você levar um tapa dele, você vai embora, é uma coisa assim, né? É isso mesmo que vai acontecer. Agora, porque realmente a gente não vai aceitar isso, então, mas pode ser que tenha algum discípulo que aceita, pode ser que uma pessoa que não seja tão sensível aceite até apanhar do Guru, e tem casos, né? Por exemplo, o Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj, ele batia nos discípulos, assim, alguns discípulos, né? Se conta algumas histórias, batia assim, não é que espancava, né? Dava um tapa, dava um soco, ele era muito chatra, assim, ele tinha sido um policial, né? Na sua... antes de se conectar com os devotos, então ele tinha assim certas
atitudes assim bem fortes assim. Então às vezes acontecia isso, né? E isso, mas significa o quê? Significa que o guru está sempre, sempre, sempre cuidando do bem-estar do discípulo, né? É, Tá, depois continua aqui bastante. Sim. Então, como podemos lidar com pensamentos racionais que surgem da mente em contradição com o Shraddha que surge do coração? Tá, então como você entendeu a pergunta? Como a gente pode lidar com os pensamentos? Pensamentos? Né? Pensamentos? Pensamentos racionais. Pensamentos racionais, né, que surgem aí da inteligência, uma coisa assim, e os pensamentos, né, que vão surgir de Shraddha. Shraddha. Não é isso? Shraddha veio do coração. Então é mais ou menos isso, né? Mente, o coração, inteligência, intelecto, o coração. Na realidade, Shraddha Devi, ela está nutrindo a nossa fé. Shraddha, ela nutre a nossa fé. E através duas coisas básicas, né? Primeiro é o Shastra, como eu falei, Shastriya, Shraddha, você começar a ler as escrituras e através das escrituras você realmente ter esse conhecimento que vai ser um conhecimento que vai iluminar a sua jornada espiritual. Isso é através do Shastra. E é muito importante isso. Então até que Krishna ele explica, ó, no Bhagavad Gita, ele falou, aquele que estuda essa minha conversa, né? Ele fala assim, do final, do início ao fim, do fim ao final, do início ao meio, do meio ao início, do meio ao final, do final, ele começa a falar um monte de coisa. Ele fala, caramba, Krishna quer que você estude o Bhagavad Gita mesmo, parece, né? E ele quer que você use isso, e você vai estudar e vai aplicar isso na sua vida, essa é a ideia, né? Então você vai adquirir Shraddha, você vai adquirir uma fé nas escrituras. Muito importante isso. E a outra maneira de você também conseguir Shraddha é através da sadhusanga. Imagina, porque quando você recebe instruções de um sadhu, não somente instruções, quando você realmente vê um sadhu praticar, você já te estimula muito a sua prática, simplesmente por ver um sadhu praticar. Só de você ver ele lá, né, com a japa na mão, né, cantando, né, o Mahamantra Hare Krishna. Imagina, um espaço Sila Bhakti, Vibhuti Bodhana Chamarada, ele conta, não sei se a gente viu isso sempre, acho que foi esses dias aí, mas que ele viu, né, Bhakti Balatirtha Goswami Maharaj cantar, né, de portas fechadas, muito concentrado, né? Caiu na revisão esses dias, né? Foi? Não? Não? Foi? Foi ontem, isso mesmo. E ele viu Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj, ele viu Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj cantar lá 2 horas lá em Daudi, né? Num festival que teve lá, imagina. 2 horas cantando de olhos fechados, assim. Então, você vê, isso vai inspirar todo mundo, né? Então, o Guru, ou seja, o Sadhguru, ele está inspirando. Essa associação, isso está te dando fé. Né? Agora, aí você pergunta, como a gente vai conciliar isso, né? O que vem do coração, eu acho que é mais forte, né? Ou seja, e quando a gente fala vem do coração, é que está sendo nutrido por outra fonte. Ou seja, o coração aceita isso, o coração está aceitando. É mais ou menos isso, a consciência está aceitando. A inteligência, ela foi capturada, né? Você, por exemplo, quando você estabelece a fé na sua vida, que significa que aí houve uma determinação da inteligência. Né? A inteligência se determinou pela Satimika Buddhi Ekaeha. Ele fala a mente, assim, a inteligência é muito focada. Então a inteligência se focou e você consegue estabelecer isso na sua vida, na sua prática. Você fala assim, nossa, agora realmente eu estou tomando um chá aqui.
mas nunca vou tomar sei lá, uma cerveja. Uma coisa assim, né? Por quê? Porque você tem fé naquilo que você faz. Né? Essa fé é muito forte, ela está aí como estabilizada em você. Você acorda todo dia. E eu digo assim que a fé é tudo que você precisa, tudo que você faz na vida é através de fé. A fé, você tem que acreditar mesmo. Aí você faz, até as coisas erradas, né? Você precisa ter uma fé nessa coisa. Ou seja, pela ilusão, mas nesse caso que a gente está falando, por exemplo, se você estabelece a fé de ir no Mangalarte, a fé de cantar para Krishna, a fé de cantar japa, a fé de respeitar os devotos, isso é uma coisa, você entende que os devotos são muito importantes para você. Então, essa fé. É essa fé que a gente está falando que surge do coração. Surge de algo que parece que realmente está te levando para o bem. Né? Agora, quando você tem essas oposições, né? Você tem oposições, e essas oposições elas vêm te perturbar também, porque realmente não é só que, por exemplo, que a tua fé está ali. Então, Komala Shraddha, essa fé fraca, ou seja, a fé é fraca no início, né? Mas depois a fé ela se torna forte. Essa é a ideia. É aí que a gente quer chegar. Ou seja, se a fé é fraca, você vai nutrindo a fé, nutrindo, a fé ela vai se tornar uma fé muito forte. Então, como a gente vai aí trabalhar isso? Né? Eu acho que é sempre com ajuda, né? Porque a gente precisa de ajuda. O Bhakti, você precisa de ajuda. Então, você tem que estar aí sempre se encontrando com os devotos, né? Se você não mora num templo, né? Que é difícil uma pessoa morar num templo, num ashram, tem que estar sempre encontrando com os devotos. E aí, inclusive, esses encontros que a gente faz aqui, até usando a internet, isso ajuda. Eu acho assim, não é o 100%, não é a mesma coisa, mas ajuda muito. Você tá aí, sei lá, 5 horas da manhã, 5h15, não sei, uma coisa assim, você tá aí escutando o Harikata, você tá perguntando, você tá recebendo uma resposta, imagina. Então isso já é uma grande coisa. Você entende que está seguindo o seu coração, né? Porque realmente, quando a gente pensa, né, em mente, em inteligência, do outro lado, ou seja, que te levam do outro lado, para o outro lado, então isso é muito problemático. Porque, por exemplo, a sua inteligência ela pode. Porque quando o Krishna fala, por exemplo, que a luxúria, ele fala, se deposita onde? Onde se deposita a luxúria, gente? Aonde? Onde vocês acham que é, hein? Na mente, na inteligência e nos sentidos, é claro. Ou seja, a luxúria está aí. Ou seja, é nos sentidos, né? Tocou já, dá um choque ali, não é verdade? Você não pode, né? Tocou, dá um choque, está muito perto ali, é um problema, a luxúria está aí, é um problema. E ela pode ficar na mente e na inteligência. Se fica na mente, é pior ainda do que só nos sentidos. Porque nos sentidos você fica longe, né? Você, não, eu não fico longe, eu não quero. Tudo bem. Mas quando está na mente, aí como você vai fazer? Ainda que você fique longe, a mente é mais poderosa que os sentidos, a mente vai estar aí te bombardeando, né? E se fica na inteligência, é muito pior ainda. Por exemplo, se você está na mente, você fica pensando, né? Tudo bem, pensamentos luxuriosos. Quando ela está na inteligência, é pior por quê? Porque aí você vai fazer coisas assim mais cabulosas. Então, aí tem sei lá, você vai lá e aí a humanidade ela tá fazendo isso, né? Tem lá o sex shop, né? Sei lá, uma coisa assim. Você vai lá na loja, clica na internet, imagina a inteligência que dá como eu falei esses dias, dizem, não sei se é verdade, mas falaram que 80% do conteúdo da internet é pornografia, imagina. Eu não quero acreditar nisso. Verdade. Ele está falando que é verdade. Eu não quero acreditar, mas estão falando mas é verdade. Apesar de eu não querer acreditar, é verdade o que eu posso fazer. Né? Então você vê as pessoas. Por quê? Porque a luxúria está na inteligência das pessoas. Então, mesmo que você vê aqui, você vai, eu tenho aqui um bloco de notas, né? Que eu anoto as coisas que eu estudo, enfim.
E aí, de repente, você vai clicar isso, aparece um negócio lá. Uma propaganda, não é pornográfica, é uma propaganda assim estranha lá. Pra você comprar vibrador, pra você, sei lá, fazer o quê. Meu Deus. Aí você vai lá e tenta clicar pra apagar, tem um xizinho. Quando você clica no xizinho, o negócio abre. Caramba! Aí você fica assim meio doido. Você não sabe o que fazer. Mas por quê? Porque é a inteligência usando. Então a inteligência fala assim, não, sei lá, não sei o que eles pensam, né? O cara. Sei lá o que eles pensam, te joga um negócio assim, porque querem te capturar através da luxúria, não é verdade? Então, e isso é uma coisa muito comum hoje em dia. E sempre foi? Sempre foi, mas com a internet é muito mais poderoso. Imagina, você abre um celular, você tá navegando, você pode fazer muitas coisas com isso aqui, com esse negocinho aqui, não é verdade? E imagina aquela. É uma coisa assim, muito complicada, eu acho. Agora, então, com a inteligência e a mente, a gente tem que sempre. A inteligência, você tem que nutrir a inteligência. A Shraddha é para nutrir a inteligência. Você fala, a Shraddha vem do coração, vem do coração. Mas não vem só de uma inspiração. Vem de uma inspiração? Vem. Vem sim. Mas tem que vir de uma nutrição externa, que são os Shastras, você estudar os Shastras e você se associar com um devoto com um sadhu, com a pessoa realmente que está praticando, que representa esse plano transcendental. Se você faz isso, beleza, beleza, beleza. Se você não faz isso, você acaba dando margem para outras coisas. Agora, claro, a inteligência e a mente, sei lá, elas podem entrar também no plano da espiritualidade, de uma forma deturpada também, porque o intelecto é uma coisa muito complicada. A gente já viu vários devotos intelectuais que se desviaram. Verdade ou mentira, gente? Verdade. Verdade. Eu não vou ficar citando exemplo, mas devotos que tinham muito intelecto, e esse intelecto foi o tiro no pé. Tiro no pé. Então, o seu intelecto é muito bom, te ajuda muito, mas ele é insaciável. É como os genitais. Ele é pior do que os genitais. Né? Assim, porque, sei lá, quando a gente pensa assim, nessa luxúria que a gente está falando, você pode. Você ficou satisfeito por algum tempo, depois volta aquela coisa, mas o intelecto não para, né? O tempo todo, assim, aquela coisa que não para. E o intelecto, ele te leva a cometer ofensas, né? Imagina, você acha que é mais poderoso que os acharyas, que o guru, que os próprios. Imagina, tem casos aí eu vi lá um devoto que acha que é mais inteligente que o Bhaktivinoda. Incrível! Que Bhaktivinoda cometeu um monte de erro, que ele se equivocou muito. Peraí. É Bhaktivinoda, cara. Né? Não vamos. A gente é ruim comparar, mas, poxa, o que o Bhaktivinoda disse, né, ou seja, o que ele escreveu, você acha que ele iria se equivocar tanto assim? Mas o seu intelecto acredita, faz você acreditar nisso. Coisa absurda isso, não é verdade? Então você vê que aí o intelecto e a mente, ou seja, a mente, coitada, a mente é terrível, a mente ela vai na onda do intelecto, ela vai muito na onda do intelecto. Porque, por exemplo, se o intelecto propõe uma coisa para e é como propõe uma coisa para a mente aceita e já era. E aí acabou. Aí ela vai te dar muita. A mente sua vai ter muita força para realmente te desviar. Então é muito problemático isso. Né? Então, assim, quando você fala o coração, a gente entende que é a sinceridade. Então, essa Shraddha que vem da sinceridade, que você é nutrida através dos Shastras, né? Não é que você, eu acho, eu sinto. Não, peraí, vamos tomar cuidado com o negócio de acho e sinto. Porque o que você acha que você sente é até importante, se eu não estou falando que não seja, mas você tem que saber o quê? O que o guru acha, o que o guru do guru acha, o que os Shastras acham. E quando você fala acha, os Shastras eles estão te mostrando que não é assim, não. Né? É que é para você não confiar muito, né, na sua inteligência. Né? Por isso que ele fala, Dadami Bujoganta, Janamão Payantite. Eu dou inteligência para você
Para você, o Krishna fala? Vira a mim. Você está falando, então ele não está confiando muito na sua inteligência, não. Né? Então a gente tem que desconfiar muito dessa inteligência, essa inteligência que a gente adquire. Mesmo na vida espiritual, a gente tem que desconfiar da nossa inteligência, desconfiar da nossa mente, nem falar, né? E a gente seguir mais a nossa sinceridade, o nosso coração. Quando a gente fala sinceridade, com o coração a gente fala que a gente entende que é a sinceridade e se nutrir de fontes corretas. Né? Tá, então o Bhakti, quando você entende o Bhakti, né, você entende o caráter do Bhakti, você vai entender o quê? Que a vida material não é tanto problemática. Ou seja, você pode ter vida material. É diferente do Dhyana, do Ashtanga, né, que são outros caminhos. Né? Quando nós pensamos em Dhyana, quando nós pensamos em Ashtanga, a gente vê o quê? Renúncia, conhecimento, a gente vê uma vida retirada, coisas assim. Não ter nada, se cobrir com cascas de árvore, sei lá, fazer sua própria roupa, morar na floresta, não plantar seu alimento. Pensamentos assim, que você tá... O Bhakti não, o Bhakti você pode fazer o que você quiser. Por isso que o Bhakti, de certa maneira, não é tão atrativo. Né? Por quê? Porque você pode fazer aquilo que... você pode fazer muitas coisas materiais praticando Bhakti. Né? Que você vai estar lá na caverna, numa postura. Não é nada disso. Você tem que ficar de cabeça para baixo. Não precisa. O Bhakti ele é muito inclusivo. Tudo pode ser ocupado no Bhakti. E a definição do Bhakti, do Narada Pancharatra, esse verso muito famoso que define o Bhakti, qual é? Sarvapadi Vidmukta Tatu Bharatvena Nirmala Rishikena Rishikesha Sivanam Bhakti Uchate. Tá definindo o Bhakti. Você utiliza os seus sentidos para satisfazer o Senhor dos sentidos. Então isso é muito importante. Você entender que não precisa ficar muito preocupado em abandonar as atividades materiais. Entretanto, a gente entende o quê? Que as atividades... Você não pode se enredar muito nessas atividades materiais. Porque se você se enreda muito nas atividades materiais, você vai acabar se desviando. Aí entra nesse conceito de atyahara. Atyahara prayasascha. Prajalpa numagraha. São coisas que destroem o nosso bhakti. Quando a gente se esforça muito para obter coisas materiais, que são difíceis de se conseguir. Porque, claro, você precisa se esforçar no mundo material, ter um trabalho e fazer alguma coisa, isso é normal. Mas quando você bota toda a sua energia, toda a sua... para se esforçar no mundo material e esquece da sua prática espiritual, aí está o problema. Pode fazer as duas coisas juntos? Pode. Não tem problema. Imagina, Srila Bhaktivinoda Thakur, ele era um juiz. Era um juiz, assim, sei lá, muito poderoso. Mas ele praticava muito vida espiritual. Então depende muito da capacidade. E existem reis que, imagina, Prataparuda Maharaja era um devoto, ele era um rei, mas ele era um devoto. E a gente vai ver assim, muitos casos de pessoas no mundo material que são proeminentes, né? E estão praticando vida espiritual. Por exemplo, onde passa Bhakti Vibhuda Bhadanam Goshamaraj, ele conta que um tio dele, né, eu não sei, até a gente conheceu ele. Ele era um negociante, ele tinha um negócio dele, tinha, enfim, um ramo, né, de trabalho dele, mas ele cantava 2 lakhs, são 128 voltas de japa, todos os dias. Imagina? É uma coisa assim que você fala, uau. E ele também conta, né, claro, que tem um discípulo dele lá, que é um empresário, e canta 64 voltas todos os dias. Então, a gente vê que é possível. E como a gente não se desviar, eu acho que é isso, é cantando o santo nome.
Você tá. Porque, por exemplo, se você está nas suas atividades materiais, você pode cantar o Santo Nome também. Você pode. Claro, talvez não seja em todo momento, dependendo da sua atividade material, não vai dar, da sua atividade específica, mas você pode cantar o Santo Nome. Em algum momento, mesmo no seu trabalho, você pode cantar o Santo Nome. Até mentalmente, e é mais poderoso até. Então não é que você realmente precisa se anular ou abandonar as coisas para praticar a vida espiritual. Não, não é isso. Você pode realmente trabalhar no mundo material e, ao mesmo tempo, praticar a vida espiritual. São coisas compatíveis. Claro, aí você pensa assim, uma pessoa que trabalha muito, sei lá, que ela ganha tem uma boa entrada, né, de dinheiro, aí, de Lakshmi, ela ajuda o templo, ela ajuda os devotos, também tem isso. Ela purifica o seu Lakshmi. Isso é importante também. Agora, não só isso, ela deve praticar também. Porque não é só ficar dando doações, dando doações. Isso é bom, ajuda muito, mas isso tem uma mentalidade muito de karma, karma kanda, karma yoga, sei lá. É onde você dá os frutos, você entrega uma parte dos frutos do seu trabalho e você vai tentar obter algum benefício para você. Assim, mesmo que seja espiritual. Então, a ideia é que você pratique mesmo, como, por exemplo, tem um devoto aí, que ele era Ele nasceu numa família real, né? Assim, família real num reino na Índia. Antes a Índia, ela era dividida em vários reinos, né? Vários reinos. E ele nasceu num desses reinos, né? E, claro, ele era um filho de um rei, uma coisa assim. E Swami Maharaj Prabhupada uma vez falou para ele, porque o pai dele era devoto, eu não me lembro muito bem da história, mas Swami Maharaj Prabhupada falou, olha, eu quero que você adore a deidade, foi a instrução que o Swami Maharaj Prabhupada deu para ele, você tem que adorar, não começa com essa história de contratar pujaris, né, porque isso é uma coisa que é até normal hoje em dia, né, você contratar pujaris, e quando você paga um pujari, imagina, o pujari ele está lá e não está só pela devoção. Está certo que ele pode ter até uma devoção, que seja um devoto e tudo mais, entretanto, ele não está só movido pela devoção. E o que Krishna aceita é a devoção. Então, os pujares pagos, assim, não é uma ideia muito boa, eu acho. Né? Você precisa realmente desenvolver uma devoção onde você realiza as suas atividades. Então você trabalha, você realiza atividades laborais, aí, no caso, mas você não esquece da vida espiritual. Dá para conjugar as duas coisas. Não são incompatíveis. Porque se fosse assim, se fossem incompatíveis, somente os monges poderiam praticar a vida espiritual, os renunciantes, né, as renunciadas. Assim. Não é isso. A vida espiritual é chefe de família também. E a gente vê os associados de Mahaprabhu, a maioria deles eram chefes de família. E como chefes de família, eles conseguiram alcançar a perfeição. Então, ser chefe de família, trabalhar, estar envolvido em coisas materiais, isso não impede o avanço espiritual. A gente entende isso. Então, Lila dos Acharya. Algumas pessoas elas vinham pescar regularmente no lago da Sakchidananda Mata. Um homem que persistiu, apesar de ter sido repetidamente advertido a não fazê-lo, até mesmo pelo próprio Prabhupada Bhaktisiddhanta, foi um dia mortalmente picado por uma cobra enquanto pescava. Né? Caramba. Claro, a gente entende isso. Os Vaishnavas eles não querem causar nenhum dano a nenhuma entidade viva. E se eles estão cuidando de alguma propriedade, eles não se sentem assim como meio chateados, né, vendo alguém entrar na propriedade e tirar, matar um peixe, uma coisa assim.
A gente vê também o outro lado da moeda, por exemplo, Sri Sara Maharaj, né, na Chaitanya Sarasvati Mata, ele ali também tinha um lago na propriedade que eles adquiriram, tinha um lago, e parece que tem uma lei na Índia que se você tem um lago, sei lá, uma coisa assim. Eu não entendi muito bem, mas eu acho que é isso mesmo. Se você tem um lago, as pessoas são. Você tem que permitir as pessoas pescarem no lago. Você não pode proibir. Bom, eu não sei se é toda a propriedade, uma coisa assim. Não entendo muito, mas é mais ou menos isso que eu escutei. E aí, Sri Maharaj, ele teve a ideia que as pessoas pescassem, né, porque ele tinha que permitir, mas que elas pagassem, que se cobrasse, né, uma coisa assim. E aí ele foi até criticado por isso, mas ele estava usando esse conceito de Yukta Vairagya, esse conceito onde você realmente vai utilizar tudo para Cristo, porque é muito melhor nesse caso, né? Porque já que era obrigatório, né, não tinha como evitar isso, né? Ele acabou cobrando, arrecadando essas doações, e essas doações ele ia utilizar no serviço às Thakuradis, às deidades, né? Então, mas aqui no caso, a gente viu que o Prabhupada é um pouquinho diferente. Por quê? Porque o Prabhupada mesmo, ele advertiu a pessoa para não pescar, ele advertiu a pessoa para ir não ir ali, e ele insistiu muito, e como era Prabhupada Bhaktisiddhanta, a coisa era diferente nesse sentido. Porque ele deve ter ficado muito bravo, né, muito bravo com essa pessoa, e acabou que ele recebeu uma reação. Ele foi picado por uma cobra, muito venenosa, e acabou indo a óbito, né? Morreu. Então, na realidade, a gente entende o quê? É quando um sado ele tem um desejo muito forte, né, na mente dele, Krishna satisfaz esse desejo. Então, se um sado ficou, se ele colocou uma coisa na mente, assim, se ele realmente tem uma determinação na mente, a gente tem que tomar um certo cuidado, respeitar isso. Por quê? Porque Krishna está por trás do sado. E se Krishna está por trás do sado, qualquer coisa que ele deseje é muito perigoso. Por exemplo, quando Cícero Maharaj ele desejou que a sua esposa morresse, imagina, desejou. Porque ele queria, né, morar na mata, ele queria morar lá com os devotos, e a esposa era um empecilho, claro, está com a esposa, e na mata naquela época, bom, era mata. Mata significa que só brahmacharis e sannyasis moram, não podiam morar casais, não podiam morar mulheres. Então, no ashram é diferente, no ashram pode morar casais, pode morar mulheres, né? Enfim. Mas ele desejou isso. Ele pensou assim: nossa, mas se a minha esposa morresse, seria tudo mais fácil, eu poderia vir para cá. E aí acabou que depois no dia seguinte a esposa ficou doente. 3 dias depois a esposa morreu. Imagina. E aí quando ele, em algum momento, aí a mãe dele, né, chamou, e antes a mãe dele tinha chamado ele para uma peregrinação, né, nos Himalaias, uma coisa assim. E ele não foi. E ela insistiu muito, acabou que nessa peregrinação, e ele foi com os devotos. Ele foi para um festival, uma coisa assim. E acabou que a mãe dele morreu também nessa peregrinação. E depois ele tinha um irmão. E ele morava com o irmão. A esposa morreu, a mãe tinha morrido, e agora ele estava com o irmão, morando com o irmão. E aí os devotos falavam para ele: agora é a hora de você vir morar aqui na mata, de você morar com a gente, vem para cá. E ele estava meio assim porque ele dividia o aluguel com o irmão. Era o irmão mais novo, e ele estava assim cuidando do irmão. E aí não sei quem falou, um devoto falou para ele: olha, peraí, a sua mãe morreu, né? Você desejou que sua esposa morresse, ela morreu. E agora tem seu irmão. Pelo amor de Deus, vem morar logo, não mata seu irmão, não. Tipo serial killer, Vaishnava. Mas é mais ou menos isso. Então, Prabhupada ficou bravo aí com o rapaz aí, que estava pescando, né? Insistindo nisso, e como ficou muito bravo, o devoto acabou pagando essa reação, sendo morto
Foi picado de uma cobra. Vou fazer uma pergunta. Isso é morte da mãe dele? Da esposa dele? Sim, é uma boa pergunta, né? Por exemplo, a mãe, a esposa tá lá, imagina, a esposa de Cícera Maharaj. É muito interessante por quê? Porque ele não queria casar, não queria casar, não queria casar, não queria casar. Mas aí no leito de morte, o pai foi lá e falou: eu quero que você case. E aí, eu quero que você case, né? Eu quero que você case. E ele falou assim, e ele nunca. E ele falou assim: não, então tá, eu vou tentar. Ele falou assim, porque ele nunca disse uma mentira na vida. Nunca mentiu na vida. E aí o padre sabia disso, falou assim: não, não, tentar não, você tem que prometer que você vai casar. Aí ele prometeu: tá, eu vou casar. E aí, como o pai dele ficou feliz, assim, ficou tranquilo, porque como ele sabia que ele não ia mentir, então aí ele morre. Ou seja, o pai morre, enfim, e ele vai casar. E quando ele casa, a esposa tá lá, não sei quanto tempo ele ficou casado, enfim. Mas acho que não foi muito tempo, não. E quando ele deseja que ela morresse, assim, foi um desejo assim de, poxa vida, né? Se ela morre, eu vou ficar aqui, eu podia ser um sannyasi, podia ser um brahmachari, coisas assim. Como ela está aqui, eu não posso estar, isso é um impedimento. E ela morre, por quê? Porque um devoto puro está desejando. E aí ela foi prejudicada. O que acontece? Ela vai ser beneficiada. Vai ser beneficiada por esse pensamento. Por exemplo, quando um devoto puro prejudica você, você vai ser beneficiado. Você não precisa ficar com raiva de um devoto puro. E acontece às vezes isso. Né? O devoto puro, ele pode errar com você, porque ele é humano também, ele tem um aspecto humano, e te prejudicar muito. Mas só que depois você vai ser favorecido por Krishna. Aí explicou para Prabhupada Bhaktisiddhanta, quando ele fala uma afirmação muito forte, que ele fala: eu estou disposto a ir ao inferno pelas instruções equivocadas do meu guru. Imagina. E é isso que acontece. O guru deu uma instrução para você, é uma instrução equivocada no plano relativo, na verdade, e você acaba sendo muito prejudicado, sofre muito, sei lá, uma coisa assim, mas depois você vai ser prejudicado, depois você vai ser beneficiado. Então, o devoto Krishna ele está como ciente disso. Então não se preocupe. Nesse caso, tanto a mãe como a mãe nem falar, né? Mas a esposa foi muito beneficiada, com certeza. Ela já está lá em Goloka Vrindavan, com certeza. Então tá. Então Gayatri Devi Kijai. Então você pergunta, né? Se você está o horário do cantar o Gayatri, né? Tem um horário que é como você fala, a partir das 3h30 da manhã, 3h30 da manhã, é o horário mais auspicioso de você cantar o Gayatri, de 3h30 até 9h30 da manhã, né? Não é isso? Até 9h30 da noite. Ele está descansando de 9h30 da noite até 3h30. 9h30 da noite até 3h30. Então, sim. Então, se você pode cantar o Gayatri antes das 3h30, não é isso? Para não perturbar a Gayatri Devi, porque você presta. Porque na verdade também tem um mantra que você invoca a Gayatri Devi, né? Você presta reverência, invoca a Gayatri Devi. Então tem esse aspecto, sim, existe esse aspecto, mas só que a gente viu os acharyas não observando isso, assim, no sentido assim, que eu já vi uns passos da Bhakti Vibhuti Bodhanga Samaraj cantando o Gayatri, sei lá, meia-noite. Assim, meia-noite, porque ia viajar. Então, se você está num contexto assim de pregação, né, então, nesse caso, não é tão problemático. Né? Mas se você pensa que o horário mais auspicioso é 3h30 da manhã, você deveria começar a cantar a partir desse momento. Porque existe isso também, né? É o momento assim, mais auspicioso, é o momento que você precisa ser mais auspicioso, é melhor você seguir esse momento. Por exemplo, a partir das 9h30, eu nunca vi ninguém cantar Gayatri nesse horário.
9h30 da noite, o cara vai lá cantar Gayatri. Mas, de uma maneira geral, tem que se respeitar esse horário. Assim, é bom a gente respeitar esse horário. Porque também a gente já viu assim, não, porque tem o Sandhya, né? É melhor cantar no Sandhya. E talvez seja assim, mas isso já é uma coisa assim muito védica, acho que muito pro caráter védico. E o Gayatri, ele também, ele como ele tem como Gopal Mantra, Kava Gayatri, então o mesmo Brahma Gayatri, né, que tem um conceito de Srimati Radharani, acho que eles estão além desses aspectos, assim. Você não precisa se preocupar tanto com isso, né? Então, aí, porque eu lembro, né, que o pessoal falava, não, você tem que esperar a última estrela, né? A última estrela ir embora. Assim, quando você vê o céu e você vê a última estrela, esse é o momento de cantar o Gayatri, é o momento que o Gayatri dele está passando. Eu acho que não é por aí também. E à tarde é você realmente esperar a primeira estrela aparecer. Nesse momento você olha e vai cantar. Então não precisa ter uma preocupação com isso. Mas em relação a esse aspecto, né, de Gayatri dele, sim, acho que é importante respeitar isso, sim. Você deveria respeitar, porque é mais auspicioso, né? E o Gayatri, quer queira, quer não, ele tem uma conexão com essas regras, regulações, que você toma um banho, né? Tem acharyas que não seguem isso, a gente entende isso. Mas de uma maneira geral, é importante a gente seguir isso. Você, a partir das 3h30, pode cantar e respeitar até 9h30. 9h30. Agora também existe o aspecto aí é, da mudança. Por exemplo, se você está lá num país como a Bielorrússia, não sei, no verão, né? Até que 9h30 da noite é claro, né? Então, aí já tem outro aspecto também. Mas também você pensa assim que ninguém ia morar na Bielorrússia, né? Em tempos védicos, né? Ninguém ia morar na neve, né? Quem vai morar na neve, né? Ninguém é doido. Mas então são coisas assim que a gente tem que se adaptar. Então, por exemplo, para essa pessoa, por exemplo, vai esperar a 9h30 vai cantar o Gayatri com sol a pino, né? Não sei. Pode seguir isso? Pode. Então, acho que são detalhes. Mas, assim, em circunstâncias normais, acho que é bom respeitar isso. Cantar, começar às 3h30, né, que é muito auspicioso aí, até 9h30, respeitar isso, acho que é importante. Mas, como eu disse, eu já vi o caso onde passa o Bhakti Bodhana Maharaj como cantando no horário um pouco, porque tinha que pegar o avião, sei lá que horas, e se ele não cantasse, imagina, se ele não cantasse meia-noite, sim, já vi isso, onde eu vi? Acho que foi onde passa o Bhakti Pramod Puri Maharaj, que ele fala que a partir da meia-noite você poderia cantar o Gayatri. Assim. Então deve haver alguma. Não deve ser tão estrito assim. Talvez 3h30 seja mais auspicioso, a partir das 3h30 da manhã, e que você deveria observar isso normalmente, né? Mas depois da meia-noite você já poderia cantá-lo, o Gayatri. Eu vi isso. E depois das 9h30 da noite, essa realmente aí que. Porque como é pelo horário da Tamaguna também, né? Ou seja, depois esse horário ele é regido por tamas, né? Assim. Então acho que talvez seja por isso também que não se recomenda cantar nesse horário. Mas assim, de uma maneira geral, é bom a gente observar isso sim. A invocação, assim, a gente não viu os nossos acharyas invocarem, né, o Gayatri, assim, fazer aquele mantra. Eu já até cantei esse mantra já, que eu achei muito legal e comecei a cantar. Mas é um sentimento, né? Se você tem esse sentimento, pode fazer, não tem problema nenhum. Mas, por exemplo, não é no manual da segunda iniciação, não vai ter, né? Assim, a gente passa lá Bhakti Pramod Puri Maharaj, nunca vi ele falando. A gente leu muitas, um capítulo praticamente que ele fala do Gayatri, né? O que as ofensas do Gayatri. Ele fala assim, só sobre o Gayatri. Ele nunca falou isso, assim, né? Você deveria cantar esse mantra, né? Mas eu acho que não tem problema cantar. Você pode cantar, não tem problema nenhum. Não, a bondade antes do sol nascer, né? Então é no Brahman.
No Brahma Muhurta é como é o horário assim, mais auspicioso, assim, esse horário tipo assim, da bondade, né? Vai até, sei lá, né, sei lá, 7 horas da manhã, uma coisa assim. Nossa, Que é pouco. é, eu não Mas já sei, começa a paixão. o horário certinho, eu não sei, mas é mais ou menos isso. Quando o sol já nasce, aí depois, acho que não sei, acho que é 2 horas. Tem uma medida, 2 horas e 40 minutos, é uma coisa assim, se eu não estou enganado. Não sei quantos para rara, que é uma medida que eles têm. Aí é a hora da bondade. Por quê? É a hora que você começa, você acordou, você cantou o Gayatri, ou não cantou o Gayatri, não importa, mas você praticou, e você foi no Mangala, e aí você depois dá o banho na deidade, entendeu? Oferece as coisas. A deidade. Aí tem até um horário ali que a deidade, você está fazendo tudo com relação à deidade, assim, essas atividades assim, principais para a deidade, que é no início, assim, por exemplo, o início da deidade, essa que a deidade desperta, enfim, e aí você dá o banho nela, você já bota. Isso é mais ou menos mais ou menos, sei lá, 7 horas. Tem a medida. Depois que o sol nasce, se eu não me engano, 2 horas e 40 minutos. Posso estar enganado, mas é por aí. E aí depois começa o modo da paixão. Paixão. Então vai a paixão, aí você vai trabalhar, é paixão, né? Paixão e a paixão dura bastante. A paixão dura o dia inteiro. Né? Não, você não vai comer. Agora eu entendi. Não, senhora. Não vai comer. Você come rápido, lembra disso. Sim. Ficou mais claro. Então, a diferença da etiqueta com deidade instalada e não instalada. Essa é uma pergunta polêmica, mas... A pergunta não é polêmica, a resposta pode ser polêmica. Porque, na verdade, não existe diferença, assim, se você for analisar. E existe diferença também. Quando a deidade, se diz que a deidade ela é instalada pelo prana pratista. Ou seja, é uma cerimônia que você faz para instalar a deidade. Você vai convidar a deidade, você vai convidar Krishna para entrar na deidade. Então é o prana pratista. E quando você pega o Hari Bhakti Vilas, uau! Você até está meio... Como você vai fazer tudo, cantar todos aqueles mantras e bota a deidade mergulhada no arroz com água e faz não sei o que, pega óleo de gergelim, semente de gergelim, é uma coisa assim, um monte de mantras, e você vai instalar a deidade. Aí você começa a adorar a deidade. Agora também se diz que você simplesmente por você dar um banho na deidade, você já instalou a deidade. Assim, você faz uma bicheca na deidade e por você começar a adorar a deidade, você já a deidade já está instalada. Então, por exemplo, a deidade ela existem muitas maneiras de você instalar a deidade, porque a gente pensa assim, não, por exemplo, pelo desejo de um guru, a deidade já está instalada, de um sadhu, de um Vaishnava. Ele te dá a deidade para você adorar, a deidade já está instalada. A deidade ela pode se auto-manifestar também para você, ela já está instalada. Então é uma coisa que não dá para ficar. Então o que a gente tem que pensar é o seguinte: a deidade, porque a gente pensa assim, a deidade só que está no templo, aquela deidade que foi instalada pelo Acharya, blá blá blá. Não é só assim. É que na realidade a deidade, na forma da Murti, não tem diferença. Se você realmente vai pensar em como atuar em relação à deidade. A entender que Cristo é a manifestação de Cristo mesmo. Porque o que acontece é o seguinte, agora a resposta meio assim, polêmica, não polêmica, mas no sentido assim que você, por exemplo, você pensa assim, minha deidade não é instalada, então bota ela para dormir. E vou viajar, e haribou. E quando eu voltar, eu acordo ela e começo a fazer. Peraí, então aí tá estranho. Aí tá estranho. Então aí nesse sentido, porque você pensa, como aquela a analogia da galinha, né? Você quer só a parte que bota ovo. É muito fácil, não é assim? Você corta a garganta da galinha, na verdade, tira a cabeça da galinha e não precisa alimentar a galinha e vai lá querer os ovos. Será que vai funcionar isso? Não vai. Então é o seguinte, se a gente tem uma deidade, uma murti, você tem que ter um padrão para adorar a deidade. Então você tem que oferecer o alimento. Tipo assim, a deidade fica lá na gaveta, lá, sei lá onde fica, e você nunca acorda a deidade, você não faz nada. Hoje eu vou fazer.
Isso é uma mentalidade desviada, de mentalidade impersonalista. Assim, os impersonalistas eles têm deidade, assim, você vai lá em Vrindavana e eles têm, assim, impersonalistas, assim, que têm umas deidades gigantes de Radha Krishna, sei lá, mas eles só adoram, sei lá, quando eles querem, assim, um festival, jamais, se faz um festival. Não, mas não. Na verdade, a deidade é uma coisa, é como se fosse uma pessoa, a deidade. Assim que a gente tem que pensar. Ela tem que comer, você tem que dar banho nela, você tem que trocar de roupa dela, trocar a roupinha dela, tem que oferecer. E aí não importa se ela é instalada ou não. Esse é o ponto. Porque você fica pensando, ah, não, ela não está instalada, então eu posso deixar ela dormir. Ah, vou sei lá, vou pra praia, e não vou levar da idade, então. Deixa ela lá dormir porque vai me atrapalhar muito. Não é isso não. Você tem que levar da idade. Você carrega. A gente viu nos passos, sei lá, Bhakti Pramod Purga Chamará e viajava com essas deidades. A gente tem um passatempo até que ele está no ônibus, né? Ele está no ônibus e de repente ele está lá e no ônibus na Índia, gente. É uma coisa assim absurda. Quem já andou de ônibus na Índia sabe o que eu estou falando. É uma coisa assim, muita gente, é uma confusão. É gente em cima do ônibus. As pessoas vão em cima do ônibus. É uma loucura, uma loucura. E aí, o que acontece? Ele estava lá, ele estava sentado no fundo do ônibus, então ele foi adorar a deidade dele. Então ele tirou as deidades lá, botou sei lá, e começou a adorar a deidade. E assim, e claro, muitas coisas fazendo mentalmente, né? Porque não tem como, né? E ele foi lá, ele fez toda a adoração. Eu acho que era mentalmente, assim, eu acho que tudo quase devia ser mentalmente. E ele foi lá, adorou a deidade dele. E depois no final, né, quando terminou, não sei quem perguntou para ele assim, ah, não, mas Gurudev, não Gurudev, ele não iniciava o discípulo nesse momento. Perguntou, mas você viu uma coisa assim, de umas senhoras que estavam perto lá? Ele falou assim, senhoras? Eu não vi nada. Ele está tão absorto na adoração da deidade dele, que ele não viu nada. Então, o que eu estou falando é o seguinte, é que se você tem deidade, você tem que adorar. Você tem que ter esse procedimento. Não pode chegar, não é instalado, então não tem diferença. A resposta é essa, não tem diferença. A diferença é você que faz a diferença. Como você vai tratar as suas deidades. Se elas não são instaladas, então vamos avacalhar, vamos fazer de qualquer jeito, e quando a gente der vontade a gente adora. Não é isso. Então é melhor você não ter deidade. Você não... mas a Murti é tão bonitinho, assim, é bonitinho, mas é aquilo. Você precisa cuidar disso. É igual um filho, né? Você tem um filho, tem uma gracinha, mas espera aí, tem que cuidar, né? Até aqui a gente tem um ditado que a gente fala, quem pariu Mateus que balança o berço, é uma coisa assim. Não é assim? Quem pariu Mateus que balança o berço. Se você tem aí um filhinho, tem que cuidar dele, não tem como. A deidade é como um filho que a gente tem. Os grihastas, eles têm as deidades dele, aí você vê, né? Tá lá o tempo todo, aquela coisa assim, porque realmente precisa de cuidado, né? E deidade precisa de cuidado, então não tem diferença, assim, não é bom a gente fazer diferença. Ela é instalada, então ela não é instalada, então não preciso. Não. A diferença existe entre as deidades em si, né? O humor das deidades, coisas assim, mas você não tem que fazer essa diferença. Senão é melhor a gente não. Mas você pode fazer um processo simples, isso sim, é diferente. Por exemplo, você está num templo, está cheio de gente. Então você você tem os processos que você vai. A gente vai fazer 4 aras, a gente vai fazer cozinhar para a deidade quantas vezes, blá, blá. Mas de repente você tem uma deidade e você, no caso assim, não é um templo, né? Não tem tanto, e é uma deidade pessoal que você tem, então você acorda a deidade, oferece o boga para ela de manhã, assim, e vai trabalhar, vai fazer suas coisas. No final, quando você chega, você também oferece o boga para ela, bota ela para dormir, acabou. É como a gente viu com o pai de Swami Maharaj Prabhupada, ele era assim, né? Ele era assim. O Swami Maharaj Prabhupada, ele conta, né? Quando ele era bem novinho, assim, ele ia dormir, e quando ele ia dormir com o sininho da deidade, assim, né? O pai dele trabalhava o dia inteiro, e quando voltava, ele ia adorar a deidade ainda. Imagina? Ia adorar a deidade. Não é que ele chegava lá, não, bota a esposa para adorar.
A esposa poderia adorar também, mas a esposa não poderia adorar, sei lá, tinha que cuidar muito do filho, eu não entendi o contexto, mas era o pai dele que adorava. Ele tinha uma loja de tecidos, enfim, trabalhava o dia inteiro. Quando chegava à noite, ele ia lá, São Marais Propado e quando eu estava dormindo, eu escutava meu pai tocar o sininho, assim, porque estava adorando a deidade. Então, isso é importante, não é simplesmente, não é instalado, então você faz como você quiser. Tem um padrão, pode ser um padrão mínimo, e o padrão mínimo eu acho que é esse: acordar da idade, né? Oferecer algo para ela, e ao final, se não consegue fazer mais nada, tudo bem, mas ao final oferecer algo para ela, comer 2 vezes ao dia, não é assim? Eu como 2 vezes ao dia, eu sou uma pessoa. Jagannatha, ele come 54 vezes, sei lá, não é assim? 54 preparações. Jagannatha. Você não vai ter esse padrão, né? É diferente, né? Claro. Né? Mas se você, pelo menos, acorda da idade, alimenta ela de manhã, oferece um incenso e uma flor, uma coisa assim. Faz isso todo dia. E aí, quando foi na boate, não, peraí, você foi não sei aonde, aí não vai adorar a deidade? Não é assim. Qual a importância de receber Diksha, segunda iniciação, é muito importante. Por quê? Porque te ajuda a cantar no Santo Nome, te ajuda a cantar o Santo Nome. Essa é a importância mais poderosa. Existem outras importâncias, outros aspectos importantes, mas de te ajudar a cantar o Santo Nome, então você deveria querer receber Diksha, porque o Santo Nome é a principal atividade do serviço profissional. Paramadi Sarvashastra Nama Sankirtana. Então não existe atividade mais poderosa do que o Santo Nome. E se você tem outra atividade que te ajuda a cantar, então realmente Diksha é um apoio ao canto do Santo Nome. Você fala, não, Diksha é para adorar a deidade. Mas nem todo mundo vai adorar a deidade. Não tem como. Todo mundo adora a deidade. Todo mundo que recebe. Imagina na Índia. Todo mundo que tem lá no templo. Todo mundo tem Diksha lá. Todo mundo vai adorar a deidade? Não vai. A gente olha lá a gente está falando da Índia, né? Porque é uma coisa mais assim, ortodoxa. Lá tem uma deidade. Quem adora são os pujaris, mas todo mundo tem Diksha. Assim, lá todo mundo tem Diksha. Né? Quase todo mundo, não sei. Mas só quem adora a deidade é o pujari. Então a Diksha, tradicionalmente se falaria que você tem Diksha para adorar a deidade. Tudo bem. Mas a gente vai mais dessa ideia que Diksha é para você cantar o Santo Nome de uma maneira pura. Por exemplo, o Diksha ele tem os horários de você cantar, né? A gente já falou aí, 3h30, né? 3h30 da manhã até 9, para você se regular um pouquinho. Você precisa tomar um banho para cantar o Gayatri, né? Pelo menos o primeiro Gayatri do dia. Você precisa passar tílaca, você precisa, sentar numa asana. Então você vê que isso te ajuda na sua meditação durante todo o dia. Se você canta o Gayatri no meio-dia, então meio-dia é o horário que você para tudo, é o horário que você se absorve nisso. Um momento assim especial. Você vai, ao fim do dia também, você vai cantar... Mas pelo menos pela manhã você vai cantar o Gayatri. E esse é o momento mais importante que você vai ter. Cantar o Gayatri nesse momento. O Gayatri, se você pode cantar 3 vezes ao dia, tá ótimo. Mas pelo menos de manhã você vai ter que cantar. Então é uma coisa que você começa o dia com purificação da mente. O Mahamantra, ele purifica mesmo. Você pode cantar ele, mas você pode cantar, não precisa tomar banho, não precisa fazer nada. Já o Gayatri Mantra, o Diksha, você precisa disso. Então também se explica que o quê? Que é como uma confirmação que você tem. Você tem uma confirmação. Na primeira iniciação, Harinama, você aceita o Guru, na segunda, o Guru aceita você. Diksha. Então se diz que Diksha também é o quê? É o conhecimento divino, Divyajnana, entrando aí no seu coração. Então isso representa isso também. Você é como... Prabhupada Bhaktisiddhanta, ele gostava de dar esse exemplo, é como os fuzileiros navais. Quando um país vai invadir outro, os primeiros que vão são os fuzileiros, são infantaria, é o pessoal que chega lá e vai fazer, né, o combate, o primeiro combate para tentar depois conquistar o território. Então, é mais ou menos isso. Você como novas concepções estão entrando no seu coração, isso é o Divyajnana, o conhecimento superior. Eles estão entrando no seu coração, estão capturando posições.
Isso é Diksha. Você tá colocando uma nova concepção na sua vida. É uma transformação assim, total. O Mahamantra é transformação também, mas é quando você realmente começa a se purificar, se purificar, se purificar. Diksha, de certa maneira, é um processo purificatório, a gente entende isso, e Srila Saramaraj diz que poderia até ser dispensado. O Mahamantra é tão poderoso que não precisa Diksha, e é verdade. Quando a gente vê em vários versos que falam Diksha Purashcharaya Vidya Pikeshanakare, Diva Sparsha Chandale Sabareu Dare, ou seja, que até um comedor de cachorro, se um comedor de cachorro, um Chandala, ele vibra o santo nome, ele pode alcançar os pés de lótus de Cristo. Não precisa de Diksha. Não precisa de, ele fala Diksha Purashcharaya. Não precisa de Diksha nem Purashcharaya, que são processos purificatórios antes de você tomar Diksha. Não precisa disso. Já pode, você vai lá. Imagina, incrível, né? Incrível isso. Agora, e isso não quer dizer que você não quero Diksha, então. Vai ter esse verso, eu não quero Diksha. Não, tem que querer. E quando o Krishnadas Kaviraj Goswami ele fala, né, Krishna Mantra Haite Haibe Sansara Bhotna, Krishna Nama Haite Pabe Krishnera Charana, mostrando essa diferença de Diksha e do Mahamantra, o que ele está falando? Ele está falando que o Diksha te tira do Maya Sansara, mas o Mahamantra te dá os pés de lótus de Krishna. Então você vê que o Mahamantra é mais poderoso. Mas aí Sri Maharaj ele explica o quê? Que é como um círculo grande dentro de um círculo pequeno. O círculo pequeno é Diksha, os Dikshas mantras. O círculo grande é o Mahamantra. Então o Mahamantra pega um Chandala, pega um comedor de cachorro, leva lá em Goloka Vrindavan. Já o Diksha não, o Diksha auxilia isso. Então como um auxílio. Essa é a importância mais fundamental de Diksha, um auxílio para você cantar o santo nome.